O abençoado tempo para o culto do sábado chegou. Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a palavra de Deus, aquele que planta, aquele que rega e aquele que dá o crescimento. Vamos ver a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. No capítulo 3, versículo 6, está escrito: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Através das palavras na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, podemos confirmar papéis muito importantes no Evangelho. Por meio da Bíblia, Deus nos ensina que nos foi confiado o papel de quem planta e de quem rega, e que é Deus quem dá o crescimento a todos esses seres. Se o que semeia não planta a semente no solo, não podemos esperar que algo aconteça depois disso. Deve existir o ato de semear, certo? Então, também deve existir o que rega, ou seja, que cuida do que foi plantado. Porém, isso não é o suficiente. Deve existir aquele que dá o crescimento. Quem pode desempenhar esse papel? Sem o poder de Deus, não poderemos colher nada. Mesmo que continuemos plantando e regando, certo? Por isso, devemos pedir a Deus que dá o crescimento. Devemos buscar a sua graça e orar pelo seu favor, para que o que plantamos cresça bem. Até mesmo há 3.500 anos, na época de Moisés, Deus mostrou esse princípio através da história dos antepassados da fé. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 17. No capítulo 17, versículo 8, está escrito: Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã, estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. Ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um, de um lado, e o outro, do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então, disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Os israelitas lutaram na batalha contra os amalequitas em Refidim. Foi uma batalha importante, mas muito estranha. Foi o exército de Josué que realmente lutou com espadas e lanças contra os amalequitas. Porém, o resultado da batalha foi decidido no topo do monte. Quando Moisés levantava as mãos, como a batalha, ao pé do monte, mudava, a situação ficava favorável para o exército de Josué vencer. Quando Moisés abaixava suas mãos porque elas ficavam cansadas, os amalequitas passavam a vencer. Foi realmente uma batalha estranha e imprevisível.
Josué não teve uma influência direta na batalha contra os amalequitas. Qual foi a fonte de poder que permitiu os israelitas vencerem? O resultado da batalha dependia de Moisés, que estava no topo do monte. Se ele levantava ou abaixava as suas mãos. É o mesmo para nós. Muitas vezes, olhamos apenas para as coisas visíveis e julgamos se o nosso ministério do Evangelho espiritual foi bem ou se falhou, baseados no que é visível. Porém, na realidade, de onde vem todo o poder? Tudo vem de Deus e é Deus quem controla tudo. Nunca devemos esquecer essa verdade. É por isso que está escrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, que o que planta e o que rega não são nada. O fator mais importante é Deus que dá o crescimento. Em outras palavras, não importa quantas vezes plantemos e reguemos, sem a providência daquele que dá o crescimento, o trabalho de plantar e regar será em vão. Pensem na batalha de Refidim contra os amalequitas. Não é que Josué tivesse excelente habilidade com a espada e boa estratégia para acomodar os soldados. A vitória não foi decidida assim. Dependendo se Moisés, que estava no monte, levantava ou abaixava suas mãos, por vezes os amalequitas estavam vencendo, e em outras, os israelitas estavam vencendo. Com base nisso, Arão e Hur ficaram de cada lado de Moisés e o ajudaram, segurando suas mãos que ficavam cansadas. Como suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol, o que o exército israelita fez? Eles derrotaram todos os amalequitas. Essa incrível obra de poder veio sobre eles. Por que essa história está escrita na Bíblia? Está escrito como uma lição para nós que vivemos hoje. Quando Deus registrou essa história, que lição Ele queria nos ensinar? Por que Deus deu a oportunidade para todas as gerações futuras que creem em Deus de ouvir essa história? Isso nos ensina que não devemos focar apenas no que é visível, não é? Isso não nos ensina que devemos sempre orar com fervor a Deus. Que nos dá força é poder no mundo invisível? É por isso que o autor dos Salmos escreveu em Salmos, capítulo 121, que enquanto ele viveu, Deus o ajudou em cada momento de sua vida para que seu reino prosperasse e até mesmo o livrou das mãos de seus inimigos. Vamos para o livro dos Salmos, capítulo 121. No livro dos Salmos, capítulo 121, está escrito: Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem da onde? Vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O que as pessoas puderam ver foi a batalha entre o exército de Josué e os amalequitas. No entanto, a vitória dependia de Moisés, que estava no topo do monte, se ele levantava ou abaixava as suas mãos. É o mesmo com a nossa vida de fé. Quem planta e quem rega são os visíveis. Porém, Deus, que dá o crescimento, realiza a sua obra no mundo invisível. Digamos que plantamos um ser vivo, e então, o regamos. E cuidamos do ambiente para que ele cresça e seja saudável. Sem a providência e a ação de Deus que dá o crescimento, nenhum ser vivo pode existir nesta terra. Não é verdade? É por isso que o autor dos Salmos escreveu: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Em cada momento de sua vida, houve dezenas de milhares de atos invisíveis de ajuda de Deus. Não foram suas conquistas.
E o rei Ciro? Ele pensou que foi ele quem derrotou seus inimigos em batalha. E que tudo aconteceu por causa do seu valor e inteligência. Além disso, ao conquistar a Babilônia, ele pensou que isso foi feito por causa de sua bravura e esperteza. Porém, mais tarde, através do profeta Isaías, ele compreendeu que Deus já havia profetizado. O que aconteceria com ele? Eu irei adiante de ti, derrubarei as portas dos teus inimigos e derrubarei trancas de ferro. Te darei a vitória para que tenhas tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos. Antes de Ciro nascer, o profeta profetizou sobre ele dessa maneira. E, seguindo esse caminho, Deus guiou a vida de Ciro. Quando o rei Ciro não conhecia a profecia, ele pensava que ele tinha feito tudo. E sempre focou nas coisas físicas, como em suas habilidades e bravura de suas tropas. Porém, ao ler a profecia que havia sido escrita antes de seu nascimento, ele ficou surpreso. Ele ficou realmente maravilhado por Deus ter mencionado o nome Ciro no livro da profecia. Da mesma forma, Deus está sempre conosco em todos os momentos de nossas vidas. Quando andamos com Deus, podemos sempre ser vitoriosos. Porém, quando não andamos com Deus, mas vivemos uma vida que não agrada a Deus e vivemos separados de Deus. Não importa quantas pessoas ao nosso redor ajudem, nossos esforços dão algum resultado? Eles nunca dão algum resultado. Devemos viver uma vida que é ajudada por Deus. Vamos continuar, vendo o segundo livro dos Reis, capítulo 5. Vamos para o segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que a profeta em Israel veio. Pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã era o comandante do exército do rei da Síria, mas ele tinha lepra. Naamã ouviu o que as pessoas diziam em Israel e foi ao encontro de Eliseu. Ele era o comandante do exército de um país, ou seja, um ministro da Defesa Nacional, que é considerado oficial do mais alto escalão daquele país. Quando um oficial de alto escalão aparecia, as pessoas saíam e se curvavam diante dele, mas ao contrário disso, Eliseu enviou um mensageiro para entregar sua mensagem. Vamos continuar com o versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Naamã visitou Eliseu para ser curado de sua lepra. Mas Eliseu não o tratou como ele esperava. Ele pensou que Eliseu iria até ele e faria uma grande cena para curar sua lepra. Mesmo com um visitante, Eliseu sequer foi cumprimentá-lo, mas apenas enviou um mensageiro para entregar a mensagem. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada. Com isso, ele estava voltando para o seu país com o coração desapontado. Nesse momento, os servos de Naamã tentaram impedi-lo de fazer isso. Vamos ver o versículo 13. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo.
Vamos ver essa história sobre Naamã na época de Eliseu. No começo, Naamã pensou que Eliseu faria uma cerimônia grandiosa e magnífica aos olhos humanos. Naquela época, não havia cura para a doença dele. Era algo que não podia ser curado, exceto através do poder sobrenatural de Deus. Por isso, quando o profeta deu uma instrução tão simples, ele não conseguiu acreditar. Embora uma pessoa de alto escalão tivesse ido até lá, o profeta não o recebeu, mas apenas enviou um mensageiro para dizer a ele: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada. Por causa disso, Naamã ficou muito magoado. Porém, nesse momento, seus servos que o seguiam, disseram: se o profeta tivesse dito, para você fazer algo difícil, você não teria feito para ser curado? Quanto mais, então, quando ele lhe diz para fazer algo muito fácil, por que você não tenta? Depois de ouvir isso, Naamã mudou de ideia. Foi ao rio Jordão e se lavou 7 vezes. Então, surpreendentemente, sua carne foi restaurada. Vendo essa história, precisamos nos perguntar: quem desempenhou um grande papel no mundo invisível para que essa obra acontecesse? Naamã esperava que alguma cerimônia ou evento grandioso acontecesse fisicamente. Porém, Eliseu deu a ele uma instrução muito simples. Mas ele não achava que a sua doença seria curada assim. Há um ponto importante que precisamos destacar nessa história da época dos reis. Podemos confirmar o fato de que a verdadeira fonte de poder é encontrada no mundo invisível, não no mundo visível. O segredo do poder vem daquele que é invisível. Quem é ele? É Deus. De onde vem o meu socorro? De onde vem a ajuda? Devemos sempre prestar atenção ao fato de que a ajuda vem de Deus. Vamos refletir sobre todas as jornadas que passamos em nossa vida até hoje. Em todos os momentos, Deus nos ajudou, nos guiou e realizou a sua obra para que possamos, finalmente, entrar em Sião. Deus nos guiou para a graça que temos hoje. Não viemos aqui hoje porque somos inteligentes o bastante para entender a Bíblia e a Páscoa logo de cara, ou porque somos melhores do que os outros porque cremos imediatamente no Pai Celestial e na Mãe Nova Jerusalém Celestial. Deus nos escolheu antes da criação do mundo e nos guiou para onde estamos hoje, momento após momento, sem tirar os olhos de nós. Nunca devemos esquecer esse fato. Portanto, já que Deus disse, em tudo dai graças, vamos agradecer em todas as circunstâncias. Vamos para o segundo livro dos Reis, capítulo 19. O segundo livro dos Reis, capítulo 19, registra a história do rei Ezequias e descreve a cena em que Judá foi atacada pela Síria. Versículo 13. Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso, os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Essa é a cena em que o rei Ezequias estava tremendo de medo e orou a Deus.
O reino da Síria era o país mais poderoso naquela época. Um país tão poderoso estava indo atacar o reino de Judá. Estando nessa posição, o rei Ezequias não tinha ninguém em quem confiar além de Deus. Ele não imaginava que seria capaz de derrotá-los com sua própria defesa nacional. Estando nessa situação, ele orou com fervor a Deus. Então Deus deu a ele a resposta. Vamos para o versículo 30. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima, porque de Jerusalém sairá o restante, Edom, monte Sião, o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade. Isso significa que ele sequer chegará na cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas, nesta cidade, não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade, para livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. A julgar pelo número de soldados e sua força, era impossível para o reino de Judá lutar contra eles. Porém, algo incrível aconteceu da noite para o dia. Vamos continuar com o versículo 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu, no arraial dos assírios, 185.000. E, quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Era uma situação em que Judá não aguentaria o ataque da Síria. De qualquer perspectiva, o reino de Judá era inferior e fraco. Porém, naquela mesma noite, o exército celestial desceu e feriu 185.000 soldados assírios. Versículo 36. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e fugiram para a terra de Ararate, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Imaginem como o ambiente externo era assustador. O reino de Judá era como um coelhinho na frente de um tigre. Essa era a situação entre Judá e a Assíria. Porém, Deus prometeu, o rei da Assíria não entrará nesta cidade. Ele não atirará nenhuma flecha para a cidade de Jerusalém. Não se preocupe. Fisicamente, o reino de Judá era inferior e o ambiente era desfavorável. Porém, quem estava com eles no mundo invisível? Verdadeiramente, Deus estava com eles em todos os momentos. Pensem em todos os antepassados da fé nos 66 livros da Bíblia. Com a ajuda de quem eles puderam ter uma vida graciosa e de honra em suas épocas. Mostrando a glória de Deus? Quem os ajudou nos bastidores? Toda essa obra aconteceu com a ajuda de Deus. O mesmo acontece na época atual. O único mundo que podemos ver é o mundo físico. Porém, além do mundo físico, também existe o mundo espiritual. Pensem nos seres humanos. Eles não são a combinação de corpo e espírito? Infelizmente, nossos olhos, que Deus nos deu, podem ver apenas o corpo, as coisas físicas. Contudo, existem tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. É por isso que eu quero dizer a vocês hoje que não devemos limitar nossa visão apenas ao mundo físico. Se olharmos apenas para o mundo físico, é absolutamente natural que o rei Ezequias enfrente uma situação desesperadora, onde sua vida nesta terra terminaria depois de ser invadido pela Assíria. Porém, os exércitos celestiais do mundo invisível destruíram 185.000 soldados assírios da noite para o dia. O que podemos aprender com essa história? Ainda que aquele que planta e aquele que rega existam no mundo físico,
Aquele que dá o crescimento é Deus. Ele opera as coisas no mundo invisível. Não devemos crer firmemente nesse princípio? De fato, Deus nos ajudou muito, mesmo que não possamos ver. Deus tem ajudado a nossa igreja em todos os momentos. Tem enviado pessoas graciosas sempre que passamos por momentos difíceis, nos permitindo responder em tempo hábil, para que possamos nos concentrar apenas em pregar o Evangelho diligentemente. Existem muitos caluniadores e muitas coisas que nos impedem de trabalhar pelo reino dos céus, mas em cada situação, existe a ajuda de Deus. Irmãos e irmãs, mesmo que haja cerca de 7.500 pessoas, todo tipo de coisa vai acontecer. Porém, em mais de 7.500 siões ao redor do mundo, Deus nos protege de todos os desastres. Nos permite receber muitos prêmios em cada país e encontrar muitos bons frutos para serem batizados, e desenvolve cada igreja. Hoje, podemos viver uma vida saudável, próspera e feliz em Deus. Creio que devemos agradecer muito por essa vida abençoada. Quem são as pessoas ao nosso redor a quem devemos agradecer? Vamos encontrar cada resposta. Claro, há muitas. Do ponto de vista de Josué, ele deve agradecer a Moisés pelo trabalho árduo de levantar as mãos durante a batalha contra os amalequitas. Ele também deve agradecer a Arão e a Hur por seu trabalho árduo de segurar as mãos de Moisés. No entanto, quem tornou toda essa obra possível? Foi Deus. Primeiro, ele deve agradecer a Deus. Muitas siões ao redor do mundo estão graciosamente adorando a Deus e estão guiando o mundo ao caminho certo. Mesmo em muitas dificuldades e sofrimentos, todos os membros da nossa família de Sião estão andando nesse caminho do Evangelho, com o inabalável espírito do Evangelho. Hoje, gostaria de dar graças e glória ao Pai Celestial e à Mãe Celestial por nos guiarem a esse caminho. Ninguém pode me ajudar, exceto Deus. Deus, por favor, me ajude. Quando o povo de Deus clamava a Deus dessa maneira, Deus nunca se afastou das vozes daqueles que o buscavam. Vamos gravar esse fato em nossos corações hoje. Com esse entendimento, devemos pedir a Deus com mais fervor que nos dê força, sabedoria, habilidade e fé, para que possamos pregar esse Evangelho rapidamente em Samaria e até aos confins da terra. Vou concluir o sermão depois de ler mais um versículo do livro dos Salmos, capítulo 127. No livro dos Salmos, capítulo 127, versículo 1, está escrito: Se, ó Senhor, não edificar a casa, como eles trabalham? Em vão trabalham os que a edificam. Não importa quantos de nós saiam para pregar e estabelecer igrejas em muitos lugares, nada pode ser totalmente mantido em um lugar onde Deus não está conosco. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mesmo que haja milhares de guardas vigiando a cidade, isso será inútil a menos que Deus cuide dela. Isso não significa que a defesa deles não pode evitar ser quebrada pelo inimigo? Vamos para o versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Deus nos ensina através das palavras escritas em Salmos, capítulo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, os guardas vigiam em vão. Vamos nos lembrar desse ensinamento e gravá-lo em nossos corações. Fazendo isso, como filhos de Deus, devemos andar com Deus. Sião deve ser o lugar onde Deus habita. E a obra de pregar o Evangelho que estamos cumprindo
deve ser realizada com Deus. Não importa se somos inteligentes ou espertos, ou se memorizamos tudo, desde o Gênesis ao Apocalipse. Isso não é importante. O mais importante não é o fato de que Deus está conosco. Mesmo que Josué tivesse uma grande estratégia e habilidade com a espada, isso teria feito diferença se Moisés, que estava no topo do monte, estivesse com as mãos abaixadas? Não teria servido para nada. O exército dos israelitas seria completamente derrotado. Porém, quando Moisés levantou as mãos, a situação mudou completamente. A vitória não foi determinada no campo de batalha ao pé do monte. Ela já estava determinada no topo do monte. Por que a Bíblia nos ensina essas coisas? Vamos gravar profundamente esses ensinamentos para que todos os membros da família de Sião louvem e glorifiquem a Deus corretamente e recebam muitas bênçãos. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.